Vamos lá, gente. Eu resolvi gravar essa aula para a gente tirar um pouco as dúvidas sobre as vacinas, produção de anticorpos e a ivermectina no tratamento do Covid-19. Vamos lá. Então é o seguinte, as etapas da imunidade, né, ocorrem dessa maneira, né? Tem um micro-organismo, né, que entra no nosso corpo e eu tenho uma célula chamada macrófago que digere esse corpo estranho, tá? E ao mesmo tempo que ela joga esses restos fora, ela aproveita, tá? Aproveita um pedaço chamado de antígeno para a produção de anticorpos, né? Para que haja essa produção de anticorpos, eu vou ter essa célula pegando um pedaço do micro-organismo, chamado de antígeno, e levando até a célula comandante do sistema imunitário, chamado linfócito TCD4, que é o comandante do sistema imunitário. Tá certo? Como é que vai ter a produção de anticorpos? Sempre lembrando, porque sempre eu tenho uma injeção de uma vacina e depois eu tenho um reforço. Vamos lá. Quando eu tenho um primeiro contato, eu vou ter uma produção inicial de um anticorpo chamado de IgM. Esse anticorpo não é tão eficiente na resposta imunitária, mas ele já promove uma defesa do seu organismo. Quando eu tenho um segundo contato, essa é a grande importância, eu vou ter a produção de um segundo anticorpo chamado IgG, imunoglobulina G, que é muito mais eficiente. Então, por isso a importância de sempre ter duas aplicações de vacina para a produção inicial do primeiro anticorpo chamado IgM, que não é tão eficiente, e depois de um anticorpo mais eficiente chamado IgG. Beleza. Mas como é a produção de anticorpos, como é que agem os anticorpos quando eu os produzo, né? Então, quando um micro-organismo ele ataca a célula, ele vai gerar morte celular, destruição da célula, e quando nós ativamos a produção de anticorpos, o primeiro ponto que vai acontecer em relação à ação dos anticorpos vai ser, primeiro, a neutralização. Eu neutralizo a ação daquele micro-organismo. Segundo, a aglutinação, que pode gerar até a precipitação desse corpo estranho. A marcação, chamada de opsonização, e uma fagocitose, a digestão mais fácil desse micro-organismo. E lise do sistema complemento, que é a destruição desse micro-organismo. Beleza. Só que o Covid, ele age de uma maneira diferente de uma outra maneira, né, para a produção de anticorpos. Como é que ela age? Primeiro, quando eu tenho o contato, a infecção, só com 2 dias é que começa a você conseguir dosar ou avaliar a presença do RNA viral, tá? Que tem um pico ali com 8 a 10 dias. Então, nota, mesmo com a infecção, eu fazendo exame com 1, 2 dias, você não consegue notar a presença do RNA viral. Tá certo? Aquele exame, você pega um cotonete chamado suave, pega uma secreção nasal, então com 1, 2 dias de infecção você não consegue verificar a presença do RNA do Covid. E o início dos sintomas só se dá com 5 dias, tá certo? Que é um outro problema, tá? Então, a presença dos sintomas só com 5 dias vai fazer com que você tenha esses 5 dias de incubação, né? Que você não vai saber que está infectado. Se você for de uma resolução de um quadro leve, com 15 dias você já vai ter ser controlada a doença, né? Mas como vai ter a produção de anticorpos para controlar a doença? O que vai acontecer? Lá com 12 dias, olha o atraso, só com 12 dias, esse é o grande mistério, é que há a produção de IgM, que é aquele primeiro anticorpo que não é tão eficiente, mas já promove, né, a resolução do quadro da doença. Eu tenho IgM que depois vai ter uma queda. Também
haverá a produção de um anticorpo chamado IgA, que vai aparecer nas secreções, que é importante para já neutralizar os vírus que vão estar nas secreções. Aquele anticorpo mais eficiente só vai aparecer com 15 dias. Então, se você teve contato a primeira vez com a doença, é como se você tivesse tomado a primeira vez a vacina. Só que aqui eu estou mostrando um quadro de resolução leve, tá certo? Em quadros de moderado, intenso, que aí eles podem evoluir para quadros mais graves, com pneumonia, com intubação e etc. Tá? Aqui é só do quadro leve, tá certo? E vamos comparar as vacinas. Quando eu comparo as vacinas, eu vou ter um grupo de vacinas, tá? Que vão estar com os níveis abaixo de produção de anticorpos quando eu comparo com esse indivíduo, tá? Com um quadro leve que houve a resolução. Porque eu preciso de um padrão de controle. E o padrão de controle é o indivíduo que teve um quadro leve, tá? Que houve produção de anticorpos. Então, nota, a Coronavac, a Janssen, a AstraZeneca, a Covaxina, elas vão ter uma produção de anticorpos, chamados anticorpos neutralizantes, menor do que numa imunidade natural, de um quadro leve. As outras vacinas, principalmente a vacina da Pfizer, tá? E a Novavax, que é proteína purificada, elas têm uma produção de anticorpos maior do que a imunidade natural, mas não é tão elevada quanto a imunidade natural. Aí você pergunta, professor, então, importante é a imunidade natural. Não, porque a imunidade natural, ela pode levar a um quadro grave. E o grande problema é que essa gravidade, ela vai levar a hospitalização e vai levar esse indivíduo à UTI. Então, a vacinação, sempre a primeira vacinação e o reforço, ela vai funcionar como uma preparação do seu organismo te defendendo. Porque ninguém sabe quem vai para o quadro leve, para um quadro médio ou para um quadro intenso. Ninguém sabe. Não há nenhum teste que diga cada pessoa. Apenas sabe que há fatores de risco. Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares aumentam a gravidade. Indivíduos mais velhos, tá certo? Agora, e a ivermectina? De onde surgiu essa ideia? A ivermectina já foi testada para Zika vírus, para vírus da dengue, porque são vírus de RNA, igual o vírus da Covid. Lembrando, todo vírus de RNA tem uma alta taxa de mutação, de mudança, tá? Então, nota, essa vacina da Pfizer, ela abre para a fabricação para vacinas para outros vírus. Essa que é a importância dessa evolução tecnológica que é extremamente importante. Tá certo? Mas a ivermectina já foi utilizada para o tratamento de outros vírus. Tá certo? Não com grande sucesso, mas com algumas respostas até positivas. Tá? Agora, percebeu-se o seguinte, para ter uma eficiência no uso da ivermectina, há necessidade que a dosagem seja 10 vezes maior do que aquela aprovada. Isso é que é a grande preocupação do uso da ivermectina. Talvez a quantidade que é prescrita não seja suficiente. E se eu aumentar muito a quantidade, eu posso ter um efeito tóxico maior. Tá certo? Mas não se descarta o uso da ivermectina, tem que ser feito pesquisas mais aprofundadas. E aqui tem um trabalho muito interessante do uso da ivermectina, né? Mostrando o seguinte, né? Indivíduos que não usaram a ivermectina, você nota que eu tenho aqui em azul uma redução da carga viral, e os indivíduos que usam a ivermectina, os níveis são menores e eles também têm uma redução da carga viral. Só que se eu comparar os indivíduos que não usaram a ivermectina, tá? Com os indivíduos que usaram a ivermectina, não há uma diferença significante. Mas o que se observa é o seguinte, quando eu comparo certos grupos, né,
Aqui seria o mesmo trabalho, né? Aqui eu tenho o grupo controle que não usou ivermectina, não tem uma boa resposta de defesa, de eficácia, né? Beleza. Quando os indivíduos usam ivermectina, só que o nível de ivermectina do sangue alcança valores mais baixos, eles realmente, a resposta de defesa, de eficácia, não é muito boa. Entretanto, aqueles indivíduos que receberam a mesma quantidade de ivermectina e não se sabe por quê, o nível no sangue ficou mais alto, a tendência é que eles tiveram uma redução mais acentuada da carga viral, mostrando que uma quantidade maior de ivermectina, não se sabe exatamente por que apareceu nesses indivíduos, mas uma quantidade maior tem maior eficiência para maior redução da carga viral desses indivíduos. Mas tem que fazer estudos para se entender melhor como tem esse funcionamento. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.